Bem-vindo a esta nova aula sobre a Escola Pioneira, aula 28. Hoje, nesta lição, quero falar sobre comunhão, algo sobre o qual não falei antes. Vai te desafiar, provocar e mostrar que a comunhão é muito mais do que as pessoas fizeram disso nos dias de hoje. É quase como o batismo na água, onde alguns pensam que o batismo por si só, seguro, como vemos na Igreja Católica e na Igreja Luterana. Mas então os reformadores foram contra isso e disseram que o batismo é apenas simples assim. O mesmo vale para a comunhão. Que a Igreja Católica acredita que a comunhão se torna realmente o corpo e o sangue de Jesus, mas então os reformadores foram para o outro lado e disseram que a comunhão é verdadeira. Apenas um símbolo. Mas a Bíblia é muito clara, a comunhão não é justiça. É apenas um símbolo, e vou ler alguns versículos sobre a comunhão e falar um pouco sobre isso aqui. Até agora, onde vamos olhar para Jesus, que é o centro de tudo. E quando nos reunimos em pequenos grupos, quero apresentar a você o que chamamos de dentro ou fora. Para cima e para fora, quando nos reunimos, temos um para o outro, nós temos para Deus e depois para outras pessoas. E esses são modelos simples, ideias simples que podem ajudar você. Se unir a outras pessoas e saber o que fazer e fazer discípulos. Então, acho que você vai gostar. Deus abençoe você e aguarde isso. Olá e bem-vindo a esta aula 28 sobre a Escola Pioneira. Hoje queremos falar um pouco sobre igreja e queremos juntar o que temos aprendido por toda a Escola de Pioneiros e especialmente nas últimas lições. E estou realmente animado com este ensino e algumas das coisas que você vai ouvir são novas. Principalmente quando falo sobre comunhão, isso é algo sobre o qual vou falar. Hoje vou falar mais coisas que não fazia muito nos outros vídeos e estou bem animado para compartilhar isso com você. E algumas das coisas que você vai ouvir são coisas que já ouviu antes, mas quero de alguma forma juntá-las e dar algumas ferramentas simples. Então você e sua vida cotidiana podem começar a se encontrar. Encontros em casas, 2, 3, 4, 5, 10 pessoas, encontros na rua, em cafés, por toda parte para entender como você faz igreja, o que é igreja, o que se faz. Essa é a pergunta que muitos fazem. Pois é, agora que ouvimos o ensino. E agora, o que fazemos quando nos reunimos? E eu espero que esse ensino te ajude e te dê algumas ferramentas simples que você possa usar. Vou começar orando. Deus, eu te agradeço pelo que você está fazendo e agradeço por todos que assistiram a este vídeo e que você me ajude primeiro a compartilhar esta palavra e ajudá-los a recebê-lo. Nos ajude a nos libertar das tradições da igreja, do medo, dos programas, do controle e nos ajude a ser o seu corpo, Jesus. Nos ajude a ser um membro do seu corpo e viva a vida que você quer que vivamos, em nome de Jesus. Quero começar olhando para a fundação sobre a qual estamos construindo. Quando nós nos reunimos porque amamos Deus e amamos uns aos outros. Tudo na Bíblia é baseado no amor. Se você não tem amor, você não tem nada. E aqui temos o grande mandamento, que é o mandamento que Jesus nos deu, e tudo é construído sobre isso, que amamos a Deus com tudo em nós. E amamos nosso próximo como a nós mesmos, precisamos disso, precisamos do amor por Deus e amor uns pelos outros. E quanto mais próximos vivemos de Deus, mais amor temos. Por quê? Porque o amor é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo. Mas não é só sobre amar, é sobre amar a Deus e amar nosso próximo. Como então amamos nosso próximo? Como amamos Deus? Como obedecemos a Deus? A grande comissão: saia e faça discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a obedecer tudo o que ele ordenou. Essa é a base. Quando nos reunimos, devemos amar a Deus e devemos amar uns aos outros. E então, os 4 objetivos é também sair e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a obedecer. O que Jesus ordenou, como fazemos isso? O que Jesus
Vamos dizer assim, como nós fazemos isso? Como saímos e fazemos discípulos de Deus, todas as nações. Isso é Lucas capítulo 10, que já vimos antes. Onde Jesus diz que a colheita é farta, mas os trabalhadores são poucos. Ore ao Senhor da colheita para enviar trabalhadores. Então ele continuou uma pessoa de paz na casa dela. Comer e beber o que é servido, curar os doentes e pregar o evangelho. É assim que fazemos. Então, como você faz discípulos na sua vida cotidiana? Você entender o que Jesus está dizendo. E você sai e procura e encontra aquela pessoa de paz, e então você fique com eles. Coma e beba o que servirem, e depois cure os doentes e pregue o evangelho. Sim, mas como... O que fazemos então quando encontramos essa pessoa, por favor? O que fazemos quando estamos com ela, comemos e pregamos o evangelho? E isso é parte do que vou focar por aqui. Mas essas são algumas das coisas que nós estávamos observando antes. E então nós estávamos vendo que a família é como, sabe, a igreja é como uma família. E como nós somos tão, ao invés de crescer pessoas em números, mas de bebês para jovens, para pais, precisamos fazer as pessoas crescerem em maturidade. Então essas são algumas das coisas sobre as quais eu falei nas últimas lições. Você não as viu? Eu recomendo que você vá e as veja. Hoje, nesta lição, tentarei focar nas 4 coisas que lemos aqui em Atos 2, 42, e então eu tentarei te dar uma explicação simples. Um modelo de como fazer isso. A 4ª coisa que lemos sobre a igreja primitiva, eles se dedicaram a primeira coisa, ao ensino dos apóstolos. Para a comunhão, para o partir do pão e para a oração. Leem-se sobre isso em Atos 2, 42. Então essas eram as 4 coisas, o ensino dos apóstolos. A comunhão, pão com pão e oração. E eu acho que isso, de certa forma, é uma boa imagem do que a igreja primitiva fazia quando se reunia. Eles se reuniram para a sua apostasia. Esta lição, lembre-se daquela vez que eles não tinham uma Bíblia. O único testemunho, Jesus havia morrido, ele tinha ido para o céu, o Espírito Santo estava aqui embaixo. Então, algumas das pessoas que estavam caminhando com Cristo e ouviram seus ensinamentos eram os apóstolos. Agora, isso está escrito aqui nos evangelhos. Está escrito aqui nas cartas. Então, aqui temos o ensinamento dos apóstolos. Então, quando nos reunimos como crentes, nos reunimos com o foco na palavra de Deus, a Bíblia, o que a Bíblia diz. Está tudo bem ler livros, está tudo bem ler outras coisas. Mas isso nunca deve ser o foco. O foco deve ser a palavra, o que a palavra está dizendo. Eles também se reuniram sobre a comunhão. A comunhão é realmente importante e vamos olhar mais sobre isso. Pão e uma pausa, isso é comunhão e oração. O foco, quando nos reunimos, o foco é Jesus. Jesus é o centro de tudo. Ele é a cabeça. Somos os corpos. Somos membros do seu corpo e ele é a cabeça do seu corpo. Cabeça, fim. Jesus é o centro em tudo o que fazemos. E eu vou apresentar um modelo simples aqui chamado dentro para cima e para fora, onde vamos olhar para a comunhão entre nós, a comunhão com Deus e a comunhão com as pessoas lá fora ou explicar às pessoas no mundo. Mas Jesus é o centro de tudo, porque em tênis, um com o outro. Jesus nos uniu como um corpo, então não podemos ser um corpo sem Jesus. Jesus é o centro da nossa comunhão. Até Deus, Jesus é o centro novamente, porque como podemos ter comunhão com Deus sem Jesus Cristo? E para o mundo, Jesus é quem nos chamou para ir. Então Jesus é o centro de tudo. O modelo aqui dentro, para cima e para fora, é apenas uma ferramenta simples que você pode usar quando começar a conhecer pessoas. Quando você reúne pessoas durante a semana, quando se encontra nas casas, para ter isso em dentro, para cima e para fora, que quando vocês estão juntos, não é só para estar dentro, não é apenas para ter comunhão uns com os outros. É bom ter comunhão. Você também precisa ter comunhão com Deus. Mas não basta apenas vir e estar juntos uns com os outros e ter comunhão com Deus. Também é preciso ter um foco
de discipulado, de alcançar o mundo. E, portanto, o dentro, o cima e o fora é uma ferramenta simples. O que você pode usar quando começa a conhecer pessoas? Reunir pessoas durante a semana e se reunir. E eu quero olhar para isso e então aprofundar um pouco mais. Dentro, essa é a primeira coisa. Para dentro de um ao outro. A comunhão uns com os outros é muito, muito importante. Precisamos uns dos outros. Não podemos viver assim! Vida. Alô. Não podemos viver esta vida sozinhos. Quando digo, ou estamos dizendo, você é o corpo de Cristo. O desafio com o inglês é que você pode significar você como... Tipo, você é uma pessoa com quem eu falo, mas se eu estiver falando com muitas pessoas, significa vocês. Na Dinamarca, temos duas palavras diferentes para isso. Mas em inglês, você... Mas o que é você? Você não é você como uma só pessoa, porque uma só pessoa sozinha não é o corpo inteiro de Cristo. Cristo, uma pessoa sozinha é membro de todo o corpo de Cristo. E não podemos viver essa vida sozinhos. Precisamos um do outro. E é tão importante ter comunhão uns com os outros. É muito importante se reunir. E especialmente para construir uns aos outros. E quando Satanás vem com mentiras, medos, dúvidas e tudo isso que estamos conectados. Um para o outro. Quero dizer algo sobre isso, porque com que frequência vocês se encontram? Na igreja primitiva, lemos que as pessoas se reuniam todos os dias. Eles se encontravam diariamente. Se encontravam diariamente na área do templo, em casa, o pão. Mas era só algo que faziam em Jerusalém no começo. Outras vezes, lemos que às vezes se encontravam um dia por semana. E era diferente de lugar para lugar. E é o mesmo hoje. Talvez você more em comunhão com as pessoas ao seu redor, onde possam se reunir diariamente. Que lindo, faça isso. Mas às vezes, por causa do trabalho, da distância e de outras coisas, só é possível se reunir uma vez por semana. Então não há uma regra de quão frequentemente você deve se encontrar. E eu só quero dizer isso porque todo mundo, quando falamos sobre a igreja, as pessoas são tipo, sim, mas como fazemos isso? Nos encontramos uma vez por semana, ou 2 vezes, ou 3 vezes. Reúnam-se o máximo que puderem e vejam como Deus está guiando vocês. Mas eu quero falar sobre quem somos. Somos membros do corpo. E quero ler algo aqui de 1 Coríntios 12. Assim como os corpos são mas têm muitas partes, mas formam um só corpo, o mesmo acontece com Cristo. Nós que fomos batizados por um só Espírito, para formar um só corpo. Então, estamos falando que temos um Espírito para formar um corpo só, mas temos membros diferentes. A mão precisa do corpo, o ouvido pertence ao corpo. E o olho não pode dizer não quero ser mais um olho, e o ouvido não pode dizer não quero ser mais um ouvido. Então, temos funções diferentes. E tudo em tudo, isso nos faz um corpo só. E eu diria, quando vocês se reunirem, cuidem uns dos outros, tirem um tempo para entender que vocês são diferentes. Mas descubra a que parte do corpo você pertence e então se reúna e converse. Venham juntos e digam como você está, como foi a sua semana, o que está acontecendo na sua vida, com o que você está lutando, você está bem? E eu sei, muitas igrejas maiores, é tão fácil, quando as coisas crescem, onde você vai a uma igreja e você diga oi para algumas pessoas e você vai para casa sem realmente conversar com as pessoas, porque é fácil desaparecer em uma multidão grande. E, portanto, acredito que a melhor forma de discipulado está no pequeno grupo. Jesus disse, quando 2 ou 3 se reúnem, eu estou no meio de vocês. E eu te encorajo a tentar conhecer 2 ou 3 pessoas durante a semana. Tente, às vezes, se reunir mais. E depois tente se encontrar em grupos menores de 2 ou 3 pessoas.
E então comece com o se in para o outro. Como vai você? Tudo bem? Você não está bem? Você está lutando com algo? E fale sobre o que Deus fez durante a semana. E isso é fácil de fazer. Vocês se reúnem e você, o que também faz, você come. Se puder. Tente fazer o que Jesus diz. Quando entrar em uma casa, coma e beba. Tente comer juntos. Compartilhe comida juntos se puderem, porque quando vocês se reúnem e comem algo juntos, essa é uma boa maneira de relaxar. Vocês relaxam e conversam, têm comunhão, falam durante a refeição, talvez possam preparar a comida. E então, no fim da comida, quando você tem como uma festa de amor, como eles faziam na igreja primitiva, no fim da comida, ao partir o pão, vocês compartilham a comunhão. E lá, eu diria, comunhão é realmente uma coisa boa. É uma boa transição. Agora que estiveram juntos, comeram, cuidaram um do outro, conversaram sobre como estão, e então vocês compartilham a comunhão e começam a focar em Deus. Deus, entrega a Deus. Comunhão é muito mais do que fazemos hoje. E eu vou dizer algo que talvez te desafie quando eu falar sobre comunhão. E é algo que eu não compartilhei antes porque é algo novo. Está agindo em mim, estou aprendendo, sim, todos nós estamos em uma jornada. E lá nós falamos especialmente sobre as lentes religiosas. E a comunhão, para mim, é um pouco como o batismo nas águas, né? Quando eu era bebê, fui batizado na igreja luterana ainda bebê. E isso foram realmente aulas erradas que eu tive. E depois eu encontrei a fé. E eu comecei a tirar os óculos e comecei a entender que o batismo de bebês, isso está errado, isso está errado. Mas o que eu fiz, eu peguei tudo o que aprendi e joguei fora e fui de um lado para o outro, outro lado da rua. E eu pensei que o batismo era apenas um símbolo. O batismo não era importante, é apenas um símbolo, porque nós não queremos parecer como a Igreja Luterana ou Igreja Católica, quem acredita que bebês estão seguros na água sozinhos. E o que muitos fazem hoje é que por causa de onde vem, eles descartam tudo e vão de um extremo ao outro. E isso é o que muitos reformadores fazem hoje. Na história, então, algumas pessoas eles saíram de lá e disseram que o batismo é apenas um símbolo. O batismo é um símbolo mais recente e nada mais. E foi o que eu fiz. Mas então comecei a voltar para a estrada novamente e tirei os óculos e comecei a ver o que era o batismo. E começou com a palavra de Deus, e eu li na palavra de Deus que o batismo é liberdade do pecado. E comecei a pregar a liberdade do pecado. E porque eu prego isso e as pessoas têm fé, aqueles que foram batizados começaram a... Uau, eu experimento uma liberdade do pecado, sinto-me tão livre e a palavra, junto com aquela fé simples e ação, realmente foi poderosa. E começamos a pregar, ficar cada vez mais claro o que era o batismo e quanto mais claro pregamos, tão forte eu me tornei. E começamos a ver demônios se manifestando antes de entrarem na água. Começamos a ver pessoas sendo libertadas. E agora não tenho dúvidas, é tão claro e os óculos foram retirados. O batismo não é um símbolo. O batismo nos liberta. O batismo nos salva dos nossos pecados. Não se pode viver como discípulo de Jesus Cristo sem ser batizado na água. O mesmo vale para a comunhão. Comunhão é a mesma coisa. Aqui temos a Igreja Católica. Quem comungou e transformou isso em superstição? Transformou isso, Senhor, onde pegaram o pão e colocaram em uma caixinha e andar com a caixa. E se essa caixa está chegando e tocando as pessoas na cabeça, eles acreditam. Anos atrás, então havia poder de cura nisso. E há muitas histórias que surgiram na Igreja Católica quando se trata de
a Eucaristia, comunhão, como é chamada. Uma história era que uma vez eles compartilharam comunhão e um homem, ele tinha um pouco de pão nos seus dentes e ele tirou, e eles colocaram debaixo de um microscópio. E aquele pão, o que eles acreditavam que viam são batidas difíceis. Por quê? Porque eles acreditam na Igreja Católica que o vinho se torna físico, se torna o sangue de Jesus. Pão se torna físico. Festa de Jesus. Eles acreditam nisso. E eles realmente acreditam que o padre, quando faz sua superstição ou seu truque mágico, hocus pocus, porque é daí que vem a palavra hocus pocus, porque eles falam latim e é daí que a palavra vem. Quando o padre fazia seu hocus pocus, o vinho se torna sangue. O pão se torna o corpo, né? Físico e na sua bagunça, né? Eles crucificam Cristo todas as vezes. O padre está crucificando Cristo todas as vezes por causa disso. E é isso que a Igreja Católica tem pregado. Então, através da reforma, através da ordem, viram que isso estava errado. Isso é superstição, isso é mistério, misticismo, isso é errado. Não é o que deveríamos fazer, mas o que fizemos. Fomos de um lado para o outro e apenas diga que a comunhão é apenas um símbolo. Agora estou numa jornada com você, esperançosamente, e agora eu vim daqui. Acreditar que a comunhão é apenas um símbolo. E estou me movendo mais para o meio da estrada e começando a tirar meus óculos e começo a descobrir e ver essa comunhão. É tão poderosa quanto o batismo nas águas. Faz parte viver como discípulo de Jesus Cristo e precisamos entender isso. E há cura nisso, há liberdade nisso e há tanto nisso. Precisamos redescobrir. E vou ler algumas palavras da Bíblia, mas também posso entrar e insistir se eu quiser. A igreja primitiva, porque todos na igreja primitiva, Justinos Mártires e todas as outras pessoas que viviam naquela época, todos eles viam a comunhão como muito mais do que fazemos hoje. Que não acreditava, nenhum deles acredita que a comunhão realmente se tornou o corpo de Cristo e se tornou fisicamente o sangue de Jesus. Eu também não acredito nisso. Mas há algo espiritual por trás disso. Como Jesus em João 6, diga, minhas palavras são espírito e vida. Jesus diz, suas palavras são espírito e vida. Nosso espírito e vida. Da mesma forma, a comunhão, em um sentido espiritual, é... Além disso, espírito sobre vida. A comunhão é poderosa. Mas vamos ler e olhar para isso, e estou animado para isso. Tá, se a gente for no João 6, onde ele fala que ele é o pão da vida, ele falou sobre, ele disse, eu vos digo a verdade que não foi Moisés quem vos deu o pão dos céus, mas é meu Pai quem lhes deu o pão dos céus. O pão de Deus é o pão que desceu dos céus e dar vida ao mundo. E aqui ele está falando sobre sua vida. Jesus está falando sobre seu corpo. Ele falou sobre isso e a igreja primitiva ainda viva. Os israelitas no Egito, eles receberam maná do céu e eles, o alimento sagrado. Mas Jesus está falando sobre o novo pão que desceu dos céus. E esse é ele. Eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram o maná no deserto. Ainda, eles morreram. Mas aqui está o pão que desceu do céu, que é sem consciência e não morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. Este pão é a minha carne, é que eu darei pela vida do mundo. Em verdade vos digo, se não comerem a minha carne
e comam a carne do Filho do Homem e bebam seu sangue, vocês serão salvos. Você não tem vida. Quem comer minha carne e beber meu sangue terá a vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia. Pois minha vida é comida de verdade e meu sangue é bebida de verdade. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Nossa, isso são palavras fortes que estão dizendo. E dessas palavras quase se pode entender porque os católicos começam a acreditar que isso se tornou físico, o sangue de Jesus e o corpo de Jesus. E eu estou apenas lendo o que a palavra diz. Jesus é sobre a comunhão que ele está falando aqui. E é tão claro, e também quando ele fala sobre comunhão em Mateus 26, ele disse. Aqui lemos, enquanto eles comiam, Jesus pegou o pão e ele deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomem e comam. Este é o meu corpo. Assim, o corpo que Jesus estava falando, isso dará vida a você e a mim. Foi isso o que ele fez na comunhão. Ele não diz que isso se torna meu corpo. Tipo assim, como na igreja católica, eles pegam a coisa e o padre faz umas mágicas, de onde vem a palavra abracadabra, e transformá-la no corpo e trama de Jesus. Isso não é o que Jesus disse, ele disse que já é em um sentido espiritual, isso é, não em um sentido físico, mas em um sentido espiritual. Este é o meu corpo. E então ele pegou uma taça e ele deu graças e o entregou a eles e disse, bebam isto todos vocês, este é meu sangue da aliança, que é derramado por muitos para o perdão dos pecados. Palavras fortes. Estou apenas lendo da Bíblia. Se você for até 1 aos Coríntios 11, e quando ele agradeceu, ele partiu e disse, este é o meu corpo, que é para você fazer isso em memória de mim. E quando olhamos para a lembrança, acho que isso também é algo forte na comunhão. Precisamos lembrar o que Jesus fez, precisamos lembrar da cruz, devemos manter esse foco. É interessante como é fácil dar as coisas como garantidas. Digamos que você receba um presente de aniversário, um grande presente, e você fica tão feliz por esse presente. Grato por você ter recebido esse presente incrível. E nos primeiros dias você é grato, nas primeiras semanas você é grato. E depois, após alguns meses ou ano, você não dá mais valor. Você considera como garantido. Da mesma forma, infelizmente, podemos fazer o mesmo com Jesus. Sim, eu sou perdoado. Sim, Ele me perdoou. Ó, Jesus, viva em mim. O que isso significa? E eu acho que quando vocês se reúnem e partem o pão, você faz isso como uma lembrança. Você pensa nisso, você se lembra disso, você entende isso de novo e de novo e de novo. E isso é o que Jesus fez por nós. E há poder nisso, e acho que isso é importante para nós, como crentes, manter sempre esse foco em Cristo e lembrar da cruz e partir o pão. Mas ele continuou da mesma forma, ele pegou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança, a aliança do meu sangue. Faça isso, quem beber do meu sangue, façam isto em memória de mim. Mas então ele continuou, Paulo, aqui, e dizendo que quem bebe, comer o pão e beber o cálice de maneira indigna será culpado e pecará contra o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Então Paulo está realmente dizendo que se você tomar comunhão de uma maneira errada, está pecando contra o corpo e o sangue do Senhor Jesus.
Lá ele disse, portanto, quem se reúne e bebe deve se examinar para que não seja julgado. E ele realmente vai além, e eu não vou ler tudo. Ele disse isso porque as pessoas não se examinam e porque o julgamento está chegando ao seu corpo. Muitas pessoas estão doentes e morrendo na igreja. Por quê? Por que Paulo diria isso? Quando você faz isso de maneira errada, está pecando contra o corpo e o sangue, e por isso muitos estão doentes e morrendo, se isso fosse apenas um símbolo. Porque Paulo não via a comunhão como um símbolo, a igreja primitiva também não a via como um símbolo. E é hora de tirarmos nossos óculos também e entendermos o que é comunhão. Não é apenas um símbolo. O que eu descobri é que conheci pessoas, quando eles entenderam o que era o batismo nas águas. Quem desceu na água e subiu e estou livre. Estou livre, e eles se sentem tão livres, sentem-se tão limpos, estão lavados, estão livres. E você simplesmente vê isso no rosto deles, você vê a vida neles, você vê a liberdade neles. Mas o que eu tive cristãos mais velhos que batizam pessoas e eles surgem e dizem que estão tão livres. Os cristãos mais velhos me olharam e disseram, eu realmente... Gostaríamos de ter essa experiência novamente, de nos sentir tão livres. Se eu pudesse ser batizado mais uma vez. E então me atingiu. O batismo deveria ser apenas uma vez, mas a comunhão é toda vez que nos reunimos. Há liberdade nisso. E o que aconteceu é que nós, na nossa vida, quando caminhamos com Cristo, as pessoas iam cair... Lá nos sujamos novamente. Eles não podem ser lavados repetidamente. Doenças e outras coisas. E Jesus pagou o preço. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Morreu pela nossa doença. Ele pagou o preço. Ele quer nos perdoar. Ele quer nos curar. E sim, eu acredito que podemos pela fé. Confessamos nossos pecados uns aos outros e há perdão porque Deus é justo para nos perdoar. Acredito que podemos impor as mãos uns nos outros e orar com fé. E podemos ver a cura. Por quê? Porque a Bíblia nos prometeu isso. Mas eu também acredito que é uma ferramenta extra forte. Se podemos usar a palavra ferramenta, é a comunhão. Porque vocês se unem e você está se lembrando o que Jesus fez. Agora podemos, como a mulher que tocou em Jesus e sentiu o poder sair dela, ele e cura ela, não conseguimos tocar fisicamente em Jesus, porque Jesus não está caminhando aqui na terra hoje. Mas em memória dele, espiritual, Jesus, você morreu numa cruz. Vocês se machucaram para nós. Pelos seus ferimentos somos curados. Pelo seu sangue somos perdoados. E então, quando nós com fé tomamos o pão, acredito que podemos fazer isso com fé e podemos experimentar a cura através disso. Acredito que podemos beber o sangue ou o vinho, não é sangue, beber o vinho e vivenciar pela fé, vivenciar pela fé. O espírito por trás disso é que eu sou livre. Estou limpo, sim, cometi erros e caí, mas estou livre novamente. E eu me coloco como uma nova criança diante de Deus. E esse é o poder na comunhão. E isso foi perdido. Como o batismo, a água foi perdida. Mas a diferença entre o batismo de água e a comunhão é que o batismo de água é apenas uma vez. Comunhão é toda vez que nos reunimos. Nós conseguimos. Como uma lembrança e como algo espiritual onde estamos na fé. E isso é a coisa, é fé. Como a Igreja Católica, quando batizam bebês, acreditam que há algo santo com eles. As palavras são esperança. O padre é sagrado, a água é até sagrada. E eles acreditam que é isso que faz os batistas serem batistas. Da mesma forma, acreditam que a comunhão é apenas
o sacerdote e é a coisa que o sacerdote faz e é essa coisa, mas isso é um mistério. Então, misticismo, nós não queremos isso. Isso é superstição, não queremos isso. Não é água especial. Podemos batizar pessoas em um recipiente de água da chuva. Nós fazemos isso. Podemos batizar pessoas no mar, no oceano. Podemos batizar pessoas, seja o que for. E todos podem batizar. É a fé que colocamos nisso e não o correspondente. Da mesma forma com a comunhão, deve ser uma festa de amor, onde vocês se reúnem, comem, e então você pega o pão, e então você come, você pega o vinho, você bebe, e faz isso com fé, esperando que Deus haja, e você experimentará liberdade. Lembro-me de alguns anos atrás, nós tivemos uma reunião da igreja, onde uma bruxa entrou, uma mulher entrou, uma bruxa, ela não gostava de nós de jeito nenhum, mas ela estava lá, ela não tinha problema com o sermão, né? Ela não tinha problema com o louvor, mas quando começamos a tomar a comunhão, ela não conseguiu ficar na sala e saiu. Começamos a ver mais e mais pessoas experimentando liberdade. Começamos a ver mais e mais pessoas sendo curadas. Por quê? Porque começamos a pregar isso. Como é? Se você apenas pregar isso como algo simbólico, não experimentará o poder disso. Mas quando você sabe o que é poderoso. E por isso quero dizer que acho que nos próximos anos teremos mais e mais testemunhos do que realmente é a comunhão. Aprofunde-se nisso, veja. E então, quando vocês se reunirem, comecem a fazer isso com fé, em memória do nosso Senhor Jesus Cristo. E lá eu também quero dizer que as comunhões deveriam, como eu vejo, apenas antes, com cristãos, discípulos, não pessoas que não vivem com Cristo. E é por isso que você vê em João 13, que Jesus ele estava junto com todos os seus 12 discípulos. Antes de tomar a comunhão, ele partiu o pão e entregou a Judas, que o estava traindo, e Judas saiu. Quando os judeus saíram da sala, Jesus compartilhou a comunhão com os outros 11. Por quê? Porque eu acho que Jesus viu o coração de Judas e ele não queria que Judas fizesse parte daquela festa de amor. E faça parte dessa comunhão dessa forma. Então, era um pouco sobre comunhão. Posso falar mais sobre isso e quero fazer isso mais tarde, mas acho que quando nos reunimos, venham juntos, compartilhem a vida uns com os outros, conversem entre si, depois comam algo, se possível, e então peguem um pão, partam-no. Como você faz isso? Não há nada, tipo, faça com fé. O tipo de pão, eu não acredito que importe. O que você bebe, eu não acredito que importe. Isso importa, a fé importa. É importante compreender pela fé o que é. Jesus, você morreu na cruz, seu sangue é dado por mim. Eu recebo isso com fé e eu o consumo. Por suas feridas sou curado, agradeço pelo seu sangue, está me purificando. Então experimentamos essa liberdade que existe nela. Então vocês se reúnem, compartilham a comunhão e depois dedicam um tempo para focar em Deus. Leia a palavra. Leia a palavra. Conheço pessoas que se reuniram e viram a Escola Pioneira aqui, a Escola Pioneira Online que eu fiz. Eles assistiram durante a semana e depois se reúnem para conversar sobre a Escola Pioneira. Acho isso bom, eu recomendo. Se fizer isso por um curto período, agora não temos muitas lições, então você pode fazer por um curto período, porque acredito que algo é mais importante, isso é apenas absorvendo o mundo. Venham juntos e leiam a palavra, não apenas versículos, se possível, não somente sermões, mas que tal apenas ler a palavra? Leia 1 ou 2 capítulos juntos. Depois leia mais 1 ou 2 capítulos. Em seguida, converse sobre o que acabou de ler. Que Deus está nos dizendo. Então, talvez, a partir desse capítulo, vocês tirem um tempo para orar e buscar a Deus.
E você diz, Deus, o que que você está me dizendo? O que que você está nos dizendo hoje como seu corpo? E essa é uma maneira simples, onde você não precisa ter um pregador para se reunir e encontrar pessoas. Porque você deixa a palavra falar, vocês se reúnem, têm comunhão uns com os outros, compartilham a comunhão. E então você se concentra em Deus, e então você lê a palavra, e então você fala sobre a palavra. O que a palavra diz para você, o que Deus está dizendo. E lá eu diria, talvez, compartilhar. Deixe pessoas diferentes lerem a cada vez. Então, um leitor, metade do capítulo, outro leitor, a outra metade do capítulo, outro leitor. Vocês compartilham a leitura, a palavra, e então vocês conversam sobre ela e deixam outras pessoas falarem. Então não é sempre a mesma pessoa que está falando o tempo todo. Essa é uma boa maneira de entender a palavra. E eu conheço pessoas que usaram esse modelo para dentro, para cima e para fora. O que eles também fizeram é que durante a semana, antes do encontro, talvez na próxima semana, leiam um capítulo, ou 2 na Bíblia, ou 3, ou 4, ou um livro. E então eles se reúnem e todos leram o mesmo durante a semana. E então eles sentam e conversam sobre o que leram. Este é um bom jeito de fazer isso. Mais uma vez, não há modelo, porque você lê na Bíblia. Quando Paulo se reunia com as pessoas, ele falava a noite inteira. Mas essa é uma boa maneira quando vocês são 2 ou 3 reunidos, ou 4 e 5, porque se vocês são 10, 15, 20 pessoas, não podem ter tempo para ouvir sempre o que todos têm a dizer. Então se integrem, convivam, comam, compartilhem, depois partam o pão. Poder nisso, cura, liberdade, amor nisso. Então você se concentra em Deus, você pega a palavra, o ensino dos apóstolos, você pega a palavra e você lê a palavra. E você fala sobre a palavra, o que a palavra diz para nós como vivemos isso. Assim a palavra não se torna apenas um sermão, mas algo prático. E então vocês, para o exterior, como compartilhamos o que ouvimos com outras pessoas pelo mundo afora, como obedecemos a Jesus no que ele diz no capítulo 10 de Lucas. Quem você conhece que é a pessoa de paz que você quer alcançar durante a semana? Com quem você quer compartilhar o evangelho? Por quem você quer orar? E então tenha comunhão. Eu apenas anotei aqui, tenha comunhão e converse sobre o que você quer fazer. Ou como você deseja se conectar com outras pessoas. E então ser responsável uns pelos outros. Onde você talvez se sente junto e converse sobre o que eu quero fazer durante a semana. E eu acho que estender a mão para os outros é muito importante para manter o foco. Ame a Deus, ame seu próximo e saiam para fazer discípulos. É tão importante manter o foco. Lembrem-se, vocês são missionários aqui na Terra. Não importa se você tem um trabalho em tempo integral, você é um missionário. Eu realmente tive uma boa ideia há muito tempo. Ou trouxe um exemplo engraçado. Tente imaginar. Você está em uma igreja e nessa igreja eles têm alguns missionários que enviaram, por exemplo, para outro país, para a África, vamos dizer isso. E você, como igreja, está apoiando esta família que são missionários na África. E aquela família, eles escrevem um informativo e enviam para a igreja todo mês. Se vocês, como igreja, estão apoiando esta família e recebem o boletim informativo, isso é o que vocês lerão. Querida igreja, somos muito gratos pelo seu apoio, as coisas estão indo muito bem aqui na Zâmbia. James é feliz na escola e ele começou a jogar futebol com os outros meninos e está se divertindo bastante. Ele começou a jogar partidas todos os fins de semana. Rebeca e Shea, nossa pequena filha, também gosta de brincar com as meninas e fazer isso e aquilo. Isso, meu marido e eu acabamos de construir uma grande piscina e começamos a caçar. E nós gostamos de caçar
E meu marido acabou de abater um animal muito grande e por aí vai. E eles apenas contam o que estão fazendo com isso. Jogos, diversão, caça e piscina e churrasco e tudo mais. Então, claro, sim, nós também vamos à igreja 2 horas todo domingo. Obrigado, valeu. Para nos apoiar, por favor, envie mais dinheiro. Se você recebesse um boletim assim, acho que pararia de enviar dinheiro para aquele casal missionário. Por quê? Porque eles não são missionários. Eles estão apenas indo à igreja. Eles vivem a própria vida, tendo diversão e ir à igreja 2 horas todos os domingos. Você espera mais por eles. Por quê? Porque eles são missionários. Somos missionários. Vocês são missionários. Somos enviados aqui na terra no lugar de Cristo e cada um de nós, não importa se você tem um emprego em tempo integral ou não, todos nós deveríamos ser capazes de escrever um boletim informativo todo mês. Se você não tem uma igreja para enviar, apenas escreva e leia em voz alta para Deus. Querida igreja, obrigado. Este último mês foi realmente desafiador, mas nós saímos, como vimos na palavra de Deus, temos nos alcançado, nos reunido, estamos orando e temos nos encontrado naquela casa. Nós temos andado pela rua lá e nos encontramos com aquela casa e trabalhamos. E nós batizamos 3 pessoas e temos orado pelos que foram curados. E estamos trabalhando com eles. Isso é como nosso diário, nossa newsletter deve ser, independentemente do país de origem. Se você tem pequenos grupos onde começa a conhecer pessoas, 2 e 3 indivíduos, e se juntam, e então vocês se encontram. Vocês têm tempo juntos, passam tempo com Deus e depois conversam sobre o que fazem para alcançar os outros. A quem você procura, a quem você quer procurar durante o... E talvez você então converse sobre, ei, tem um amigo aqui que quero contatar para ele na próxima segunda-feira. Ei, eu posso ir com você? Sim, vamos juntos. Então durante a semana você acaba indo junto e cumpra a palavra que Jesus lhe deu. É assim que a igreja poderia ser. O que você pode fazer, você também pode fazer isso em pequenos grupos, e 2 e 3. E então existem outros pequenos grupos, e 2 e 3, e eles se juntam e de repente você é 10 e 15. E então, claro, você faz um pouco diferente, porque sabe qual é o modelo da igreja? Não há modelo. Eu principalmente, variáveis. É importante que sigamos o ensino dos apóstolos. É importante que nos mantenhamos na comunhão. É importante que é importante que oremos uns pelos outros e oremos a Deus e ouçamos sua voz. É importante que amemos a Deus. É importante que amemos a Deus, um do outro. É importante que saiamos e façamos discípulos. Mas não existe um único modelo de como fazer. Igreja, assim não é um modelo de como fazer família. Então, o que quero incentivá-lo é que o que eu tenho tentado fazer na escola pioneira, as últimas 28 lições, é que eu estive tentando ajudar a conseguir. Tire esses óculos. Na primeira aula falei sobre a Igreja Católica e como precisamos nos afastar disso. E a cada aula estou tentando te dar um DNA, te dar uma base para você ter o entendimento correto de quem Deus é. O que é o Evangelho, o que o comando é Jesus deu, o que é a igreja, como você faz as pessoas crescerem de bebê a espírito. Também gigantes, como você vê o ministério quíntuplo e como vocês podem se reunir. Tudo isso deve tirar os óculos. Então você, ao invés de olhar para modelos, olhe para Deus. Olhe para as pessoas ao seu redor. Veja como você pode alcançar eficazmente e o que você fará e como fará será diferente do que seu vizinho está fazendo. Porque o que temos agora, temos um centro de treinamento. Por que temos isso? Porque é eficaz. Isso é o DNA. E é isso que é eficaz agora. Todos podem fazer exatamente como nós? Não. Se eu estivesse em outro lugar, onde não tivesse um centro de treinamento, eu não faria assim. Se eu for para uma nova cidade onde não conheço ninguém, o que eu começaria a fazer lá? Eu começaria a orar e encontrar a pessoa da paz. Quando eu encontrar essa pessoa,
vou trabalhar com ela para alcançar o lar. Até chegar ao lar, talvez comece a alcançar algumas pessoas, então eu encontrarei assim, para dentro, para cima e para fora. Eu me encontrarei com eles. Como você está? Como tem sido seus tempos? Você está tendo dificuldades? Vamos rezar por você. Vamos ajudar você. Vamos te fortalecer. Celebre a comunhão. Compartilhe isso, foque na comunhão. Então, pegamos a palavra de Deus, lemos juntos, fazemos a palavra entrar sob a pele deles, lemos a palavra juntos, os ajudamos a se alimentarem sozinhos, de serem bebês a jovens espirituais, e comem a si mesmos. Então eu pergunto a eles, ok, quem podemos alcançar? Quem você tem como amigos e familiares que podemos alcançar durante a semana? E então nós vamos e fazemos, e então cresce, e quando cresce, talvez quando eles começarem a alcançar mais pessoas, então eu digo, não, o que eu fiz com você, agora você faz com eles. Agora você começa a se encontrar com seus 2 amigos durante a semana. E o que eu estive fazendo com você, agora faça com eles. Então eles se encontram com seus amigos durante a semana. Então, talvez uma vez a cada 2 semanas ou todo mês, nos reunimos, todos nós, e fazemos uma grande celebração. É isso que eu faria. Mas é novamente diferente de lugar para lugar. Então, espero que você se divirta na Escola Pioneer, volte e veja as lições novamente. Porque o que eu ouvi das pessoas é que, porque nós temos trabalhado, tentando tirar os óculos, eu ouvi das pessoas quando elas voltam e veem as velhas 28 lições novamente, que eles ganham coisas novas com isso, porque de repente eles veem mais claro, porque agora eles tiram esses óculos. Está fora. Como eu disse da última vez, eu queria acabar nisso. Isso talvez, eu pensei que esta seria a última aula sobre o Escola Pioneira, porque queremos iniciar um Rádio Jesus e queremos começar algo novo. Então eu disse da última vez que essa seria a última. Eu realmente tenho mais um, porque eu tenho mais uma onde vou falar sobre terminar a corrida e eu farei isso bem rapidamente. Então, na próxima vez, falarei sobre como você termina a corrida. Então, nós terminamos a Escola Pioneira. Até a próxima. Deus te abençoe. Tchau.